Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os tecidos. E aí, você pode pegar o seu livro na página 72, dar uma pausa no vídeo, vai pegar teu livro para você acompanhar comigo todo o que a gente vai estudar, tá certo? Gente, o nosso corpo, ele é formado por vários tipos de células, que estão agrupadas e realizam as atividades que mantêm o nosso corpo vivo. Quando um grupo de células semelhantes desempenha uma função específica, é denominado de tecido. E agora nós vamos conhecer cada um dos tipos de tecido do nosso corpo humano. E nós vamos falar do tecido epitelial. É formado por células das mais variadas formas e tamanhos. E esse tecido ele cobre toda a superfície externa do nosso corpo, revestindo também as diversas cavidades internas do organismo. Você vai ver aí nessa imagem, gente, o tecido epitelial que constitui a nossa pele. E aí você pode ver como é grande a quantidade das células das mais variadas formas e tamanhos. O tecido epitelial, ele pode apresentar diferentes espessuras, de acordo com a porção do corpo que reveste. Essa camada é mais extensa nos locais em que há um maior atrito mecânico, como nas plantas, dos pés e nas mãos, evidenciada na imagem acima. Esse tecido aí, gente, ele é o tecido da mão, tá certo? O tecido epitelial, ele também pode ser dividido em dois tipos, de acordo com a função. O primeiro tipo é o tecido epitelial de revestimento, que tem a função de revestir o nosso corpo extremamente, facilitando a percepção do ambiente por meio do tecido tátil e revestir os nossos órgãos internos. O segundo tecido, gente, é o tecido epitelial glandular, que é responsável pela formação das secreções em várias partes do corpo, como as glândulas salivares, presentes na cavidade bucal, e que são estruturas especializadas na formação da saliva. E agora nós vamos falar do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação. É o grande responsável pelo estabelecimento e pela manutenção da forma do corpo, mantendo as células unidas e fornecendo suporte mecânico. E é constituído por uma grande variedade de tipos celulares. O tecido conjuntivo também participa ativamente nas funções de defesa do organismo. Quando temos uma inflamação na pele, algumas células presentes no tecido conjuntivo participam como processo inflamatório, que é uma resposta do organismo à infecção ou substância química irritante. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas. Esse tecido compõe os músculos do corpo e apresenta uma grande capacidade de concentração e relaxamento. Em nosso corpo existem diferentes tipos de tecidos musculares, que são classificados em três tipos. O tecido muscular estriado esquelético, que são constituídos por esses tecidos uma boa parte dos músculos do corpo, como o dos braços e das pernas, e são músculos que controlam as suas ações. O tecido muscular estriado cardíaco é o tecido que forma a camada muscular do coração. E esse músculo possui contrações involuntárias, ou seja, é o que a gente não consegue coordenar. E o tecido muscular liso é o tecido de ação involuntária, encontrado nos órgãos internos, como o esôfago, o estômago e a bexiga. Tecido nervoso. O tecido nervoso ele constitui o cérebro, a medula espinhal e todos os nervos que encontram-se distribuídos pelo corpo. As células nervosas elas são responsáveis por coordenar todas as ações do nosso corpo. Dentre as funções desse tecido está a de conduzir para o cérebro e a medula informações externas, ou seja, do ambiente.
ou do próprio organismo, para que sejam processadas e então o corpo imita essa resposta. Através do sistema nervoso que podemos nos relacionar com o meio à nossa volta, percebendo os sons do ambiente, como as buzinas, as músicas e o som dos animais. Se você acidentalmente tocar em um objeto quente, como uma panela com água fervendo, rapidamente seu corpo irá se afastar. Isso acontece porque na nossa pele existem células que irão enviar ao cérebro a sensação de perigo e automaticamente ele retornará a resposta do corpo avisando que isso pode machucá-lo. E essa resposta ocorre de maneira muito rápida, gente. Também tem o tecido sanguíneo, ou seja, é o sangue, né? E ele realiza várias funções, como transporte de nutrientes através dos vasos, a eliminação de resíduos nocivos ao corpo e ainda a captura dos micro-organismos invasores que causam doenças como as bactérias. Também nós temos o tecido adiposo. Tem como principal função reservar gordura em suas células, que estão localizadas principalmente embaixo da pele, e serve de isolante térmico natural, fazendo com que a temperatura corporal mantenha-se constante. Além disso, gente, o tecido adiposo ele funciona como uma importante reserva energética. A gordura acumulada nesse tecido é utilizada para a produção de energia, usando nas nossas atividades diárias. O tecido ósseo é o tecido principal componente dos ossos, que formam o esqueleto, responsável pela sustentação do corpo e pela sua locomoção. Além disso, o tecido ósseo é um reservatório de cálcio, magnésio e fósforo, elementos essenciais ao organismo. Em nosso corpo, temos vários tipos de órgãos, formados por um conjunto de tecidos que realizam funções específicas. Quando esses órgãos trabalham em conjunto, passam a formar um sistema, e o conjunto desses sistemas é o desenvolvimento do organismo.